Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. O Palmeiras vence o Corinthians e aumenta a turbulência na diretoria do time do Corinthians, que até o momento não conseguiu ainda encontrar um técnico para dirigir a equipe. Hoje o Danilo ficou à beira do campo, né? Vamos ver no decorrer da semana se o Corinthians vai conseguir anunciar o novo técnico para dar sequência ao trabalho aí que foi deixado pelo Cuca, que ficou tão pouco tempo na equipe, né? E o Corinthians vivendo uma fase ruim, uma vitória e duas derrotas no Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar aqui mais um debate do programa Linha de Passe, falando tudo sobre esse jogo do Palmeiras e Corinthians. Trata um cara que é o especialista em finanças. Mas Por o quê? Corinthians tem um gerente de futebol que Eu era não o tô capitão. falando, tô falando em geral. Tô falando em geral. Tô falando em geral. O O Corinthians tem um assim, isso. Só que você não deveria ter hierarquicamente acima de você alguém capaz. Isso vale para o futebol. Aliás, a coisa mais difícil você achar no futebol são diretores de futebol remunerados que conseguem entender o mercado plenamente. Isso é uma coisa que o Brasil tem mais carência. Então, o Corinthians é fruto de tudo isso. O Corinthians, repito, deveria ter um elenco mais capaz, mesmo tendo um bom elenco, na minha maneira de ver. Deveria ter mais capacidade de investimento, deveria ter um treinador, deveria ter um modelo de jogo, deveria ter uma equipe pronta para jogar o brasileiro, deveria estar entre os favoritos do Campeonato Brasileiro, deveria estar entre os favoritos da Libertadores, mas tem o trabalho da sua diretoria. E aí, Pedrão? O Corinthians, o Vini falou em competência, né, ao extremo e tal. O Corinthians ele acaba sendo um certo constrangimento, né? Porque o Danilo... E não é só dessa diretoria, tá? É uma incompetência que segue diretoria após diretoria, porque o clube não tem no caixa o que deveria ter, o que a sua torcida como mercado oferece. Esse é um dos itens que não cabe apenas a essa diretoria. Isso é uma coisa de muito tempo. Mas só uma coisa de muito tempo. Claro. Hoje, atualmente, assim, o ponto principal dessa gestão, e eu acho que é um ponto muito positivo, é justamente a parte econômica, né? O Corinthians tem hoje a maior arrecadação da sua... Teve em 2022 a maior arrecadação da sua história, sem ganhar título, sem ter prêmio de título. Então, o mérito do Duílio como presidente, o maior mérito, é fazer do Corinthians, que era um time que arrecadava muito menos do que podia e via sua dívida disparar, um time que fecha no azul depois de muito tempo, tem a maior arrecadação da sua história e vê a sua dívida estacionar. Esse é o ponto positivo. Mas aí tem outro lado. O Duílio muito provavelmente vai ser o primeiro presidente que não conquistou nenhum título, né? Sim. Fechando o ano, não mudando muito o curso do Rio. Aí o que eu acho que o Corinthians é um constrangimento é porque eu entendo todo esse valor e eu acho que a gente tem que sempre bater nessa tecla. É importante o Zupa ressaltar. Tem um cenário econômico de controle, de dívida em algum momento, de tentar elevar a receita. Porém, o Corinthians ainda é um projeto esportivo. Ele não é uma empresa apenas para dar lucro no final do ano. E você falou isso tudo aí sem premiação, em grana, sem premiação de título. Temos um problema. E aí o que fala é, então, em algum momento, em algum cenário, ele organizou a finança. Ele tentou organizar um departamento, tentou organizar outro. Aí você fala, mas tem um ex-jogador ali como gerente. Qual é a participação desse ex-jogador quando você sai do Lázaro para o Cuca, aí você diz que vai buscar Você pensa, que foi pensado, né? Que foi descartado, teve negociação. Você pensou em Mano, em Tite, em Lucha, e agora se fala em Roger. Qual é a participação? Você claramente não tem um plano. Você claramente não tem um plano, não tem um norte. Então, é um grande constrangimento, porque aí o Danilo, a meu ver, é o menos culpado. O Lázaro, a meu ver, cai de bucha ali, a verdade é essa. É um dos menos culpados também. E aí quem deve muita explicação não aparece e gera o que a gente viu, principalmente no primeiro tempo hoje. O Corinthians era um constrangimento. O Corinthians foi atropelado no primeiro tempo. Tem uma cena ali, entre os 23 e 24 minutos, se eu não me engano, que é o Fausto Vera, que quem ainda tem algum lampejo ali, ele se aproxima do Duqueiroz, ele dá uma bola no Duqueiroz, o Duqueiroz olha meio que não sabe se ultrapassa, se alguém aproxima, aí volta no Fausto Vera, aí ficam os dois ali num constrangimento, parece que nunca se viram. Então, tipo assim, parecia um retrato ali do que era o Corinthians naquele momento. Nulo, não sabia o que fazer. O Corinthians não sabia o que estava fazendo em campo hoje. E aí, do outro lado, você tem o melhor projeto esportivo do país atualmente. Não é que o Flamengo seja melhor elenco, o melhor projeto esportivo, um trabalho de longo prazo. E aí, o Corinthians não compete, o Palmeiras compete. O Corinthians não ganha uma disputa de bola, o Palmeiras ganha todas. O Corinthians não se aproxima para criar, o Palmeiras se aproxima para criar, o Palmeiras finaliza, o Palmeiras tem bola aérea. Então, ficou uma coisa muito previsível. A gente se assistia ao jogo ali, um ao lado do outro, aí o Paco ainda brincou. Pedro, escanteio. Bola no primeiro pau, vai ser um gol dali. Pronto. Isso é mais segundo gol, atrai, acelera, gol. No segundo tempo, eu virei pro Willian e ainda falei, pra mim, ele tá com cara de uns 3-1, porque o Palmeiras desacelerou, tirou o pé, tem Libertadores 4. Tem tomado um golzinho de vez em quando. O Corinthians vai achar um gol nesse abafo aí, é muito nisso, é muito pelo que o Palmeiras não faz. Bingo. E aí o Palmeiras vai tentar acelerar pra fazer um terceiro só pra garantir. Quase fez esse terceiro. Quase foi isso. Muito previsível, tudo que a gente não espera de um clássico. E previsível porque hoje não parecia um clássico. Era um grande time contra um time de menor investimento,
sabe, sem estrutura, aquela coisa da Copa do Brasil, Davi contra o Goiás. Parecia isso no primeiro tempo. Era um time de futebol e um não time de futebol. E aí o Zupa já se debruçou pelos motivos, o Birner também. Então acaba que vira um constrangimento, porque o Corinthians não pode ser aquilo ali no primeiro tempo. Aí, segundo tempo, o Palmeiras desacelera, você faz uma mexida, você tenta subir um pouco mais. Você não tem criação nenhuma. Você acha ali, a verdade, o Corinthians acha um gol numa cobrança de escanteio no primeiro pau. Aí acaba furando, surpreende o Everton, a bola entra, a gente não sabe se o gol foi contra ou não. Então, quando fica muito previsível um clássico, tem alguma coisa errada. Um clássico muito previsível de duas equipes gigantes tem alguma coisa errada. Eu achei o jogo hoje um pouco assim. Você sabia que o Palmeiras ia ganhar. Porque teve uma bola ali, um bate-rebate do Corinthians ali no segundo tempo, quase que saiu. O Paulinho chutou. Foi a única jogada que o Corinthians construiu em 90 minutos. A única. Mas você sabe que aquilo ali é um ponto fora da curva, que a qualquer momento o Palmeiras podia acelerar e fazer um terceiro gol. Então, é um constrangimento para o Corinthians, para a sua história, para o torcedor. E aí sim, nas últimas semanas, tudo isso fabricado. Não foi por acaso que aconteceu isso hoje, foi fabricado. Claro, esse cenário você construiu de isso. De um não time que você está tentando começar do zero agora uma temporada. Porque o Lázaro, o trabalho dele acabou. O trabalho do Cuca não começou, 2 jogos. Agora você está atirando para 4 coisas muito distintas. Então você parece que você vai começar do zero. Você tem um elenco desequilibrado, vai contratar, não vai? Então assim, o Corinthians em abril, final de abril, né, estamos virando maio, segunda-feira, ainda não sabe o que é no ano. Exatamente. Olha, Breiler, falar uma coisa para você. Nos últimos 13 derbys, uma vitória só do Corinthians. Apenas uma vitória do Corinthians. Silvinho. Com o professor Silvinho. Com o professor Silvinho, que foi aquela vitória que deu, né? Opa! É o Química Arena, 2 gols. É o agora vai. Sim. O famoso agora vai. E ponto final, Breiler. O Corinthians, infelizmente para o torcedor corintiano, e aí a culpa não é a gente está inventando nada aqui não. Os números estão aí e as administrações estão aí, né? O Corinthians, infelizmente, ultimamente, a freguesia para o Palmeiras. Não, essa supremacia do Palmeiras... Não deveria ser assim. Reflete o abismo de gestão entre os dois clubes. Isso daí é até óbvio de acontecer. A gente já observou no Rio de Janeiro o Flamengo se distanciando dos rivais e agora, novamente, por incompetência administrativa, os principais times do Rio começam a observar um horizonte diferente e isso tem acontecido aqui. O Palmeiras sobrando num cenário regional de rivalidade local e um Corinthians que agora, daqui para frente, o que precisa acontecer é qual é a perspectiva para esse Corinthians? O que o novo treinador vai encontrar? E o cenário é desanimador. A gente vai... seria até covarde da nossa parte carregar aqui nas tintas para o Danilo, que foi um técnico decorativo. É isso, foi o que eu falei, vai cobrar o quê do cara? Covarde é termo exato. Que tomou decisões equivocadas, mas ok, não é essa a discussão. A gente caiu de paraquedas ali, gente, pelo amor de Deus. A gente esperava também um show de atuação do Danilo, o que foi o Corinthians dessa semana, o que é o Derby, e ele sabendo que a diretora... Não tem o que pontuar. E ali você pode questionar a escalação do Romero de novo, como titular, o que o Romero não tem rendido. Mas tá lá no elenco. Jogador assim, uma hora você usa, né? Não tem jeito. Mas, de fato, o Romero hoje merece poucos minutos, se é que merece, pelo que tem jogado. O que ele fazia, o forte do Romero, que era fazer recomposição, marcar lateral, não tem feito. Tem perdido, pelo contrário... Mas já não é mais o Corinthians do Carille também, né? Convenhamos, né? Exato. E prejudicado pela estrutura do time. E aí a gente analisando também até os técnicos que o Corinthians tem tentado. Primeiro, o Tite... o Tite, mesmo que não tivesse a convicção de ir para a Europa, de tentar dar um salto na carreira, o Tite não arriscaria sua biografia para pegar esse elenco do Corinthians. O Tite sabe que a missão ali é árdua. Qualquer treinador que chegar vai pegar um rabo de foguete para conseguir, primeiro, consertar o elenco. É um elenco visivelmente desequilibrado. Hoje a gente viu o Corinthians entrar em campo com 2 laterais que não são laterais. O Bidu, no Cruzeiro, ele jogava como um ala, praticamente um meia aberto pelo lado esquerdo. Como para marcar, não serve. E você tem Fábio Santos e Fagner nas 2 laterais. São 2 jogadores que não jogam todos os jogos, que o Corinthians já sabe de antemão que precisa segurar, poupar. Hoje foi com o Duqueiroz, inclusive, do outro lado, né? Outro dia foi com o Bruno Mendes, porque não tinha opção, puxou o zagueiro para a lateral. E Duqueiroz que vai sair. Que vai sair, tá indo embora também. Rafael Ramos não tem condição física nem técnica de assumir a posição. Então, a gente observa esses problemas no Corinthians e a gente faz uma transposição, enxerga em
problemas em todos os setores. Caiu o Roger Machado, estão falando do Roger Machado, né? O nome que está sendo mais falado, inclusive os companheiros do GE e tal, enfim. Estão dando aí como o nome que está aí na cara do gol. O Corinthians nega o acerto, É isso. mas as conversas estão aí. E elas existem, o Corinthians nega o acerto, mas as conversas estão avançando. Não, E aí eu te pergunto até para colocar para o teu comentário, ô Breiler. Só uma coisa, o gol foi pro Roger Guedes. Foi? Tá? Então o Corinthians deu um chute a gol no Deu segundo. gol pro Roger Guedes e é o 5º gol do Roger Guedes em 6 confrontos e uma contra o cobrança de Palmeiras. escanteio. Uma cobrança de escanteio, Foi um isso. gol olímpico. Né? Uma também coisa vale. Então foi um Sim, gol Sim, olímpico. mas só Foi. para... Não é que houve uma construção. Foi um gol olímpico. Gol olímpico Foi do um gol Roger. olímpico do Corinthians. Voltando para você, Brena. Se for o Roger Machado, se for o Tite, Luxemburgo, Mano Menezes e tal... O presidente do Fortaleza, inclusive, até brincou essa semana. Vem aí, ó, pode vir em cima do Vojvoda, que olha aí, ele não vai. Brincou e tal, meme. O que esperar do Roger Machado? Porque, assim, é um Corinthians que no começo de Campeonato Brasileiro, ele só tem uma vitória, tem 3 pontos, ele já está largando atrás, absolutamente bagunçado, teve uma crise institucional muito séria nesse momento, e é um Corinthians que vai pegar o Independente Del Valle em casa, num jogo, numa rodada onde o Argentino Júnior pode disparar para 9 pontos, e se o Corinthians não vencer, ele se complica muito. Eu estou falando de se complica, não é que vai ficar em segundo lugar no grupo, se complica é uma possibilidade de nem passar de fase, porque vai fazer os 2 jogos mais pesados na volta fora de casa, contra o Argentino Júnior e o Del Valle. E hoje o Corinthians não é um dos 2 melhores times do grupo. E ele não hoje, é um dos time dois- do Corinthians. Não é. E isso tudo é para ontem. Então, o Roger Machado é um bom nome, pensando em médio e longo prazo. Então não é um bom nome. Mas Que o Corinthians precisa de um negócio para ontem. Mas quando Solução para ontem. Mas quando você contrata o Roger Machado, a diretoria precisa ter um mínimo de senso crítico, de analisar essa estrutura, o cenário desafiador e não colocar a responsabilidade do técnico de uma classificação na Libertadores. Se não classificar na Libertadores, o trabalho está fadado ao fracasso. Então, hoje, já é um problema para o Corinthians. O Corinthians hoje já tem uma perspectiva reduzida no Campeonato Brasileiro. Hoje, o Corinthians já não entra no Brasileiro com expectativa de título. Então, isso daí já precisa ser regulado com torcedores, diretoria. E na Libertadores, com uma boa chance de ficar fora já na fase de grupos. Então, nesse contexto, sabendo a dificuldade que qualquer treinador teria, é preciso já entender e dar o respaldo ao Roger. Pensando do lado do Roger, não é um técnico que chega ao Corinthians só pela grife ou pelo que ele representa fora de campo. Por causa da contratação do Cuca, se criou isso, né? O Corinthians, de certa forma, manchou alguns de seus valores, renegou alguns de seus valores, e o Roger é um cara que pode, pelo menos no aspecto de imagem, dar uma limpada nessa barra, mas o Corinthians não contrata o Roger por isso. O Corinthians contrata, primeiro, porque não era a primeira opção, e segundo, porque enxerga nele um bom profissional. E o Roger é um bom técnico. Me parece nem que era a segunda opção, né? Terceira. Oficialmente terceira. Exato. Tite, Mano e Roger. Mas o Roger, se a gente for analisar o currículo do Roger, ele teve passagens, se a gente analisa todo o contexto, que renderam frutos. No Grêmio, ele deixou frutos, deixou legado. No Bahia, 1 ano e meio de trabalho, conseguiu, em alguns momentos, fazer um bom time, ser competitivo. É claro que ainda falta para ele esse salto de conseguir não só um trabalho longevo, mas também um título de peso, né, além de estaduais. Mas eu vejo que é um técnico com currículo suficiente para assumir um desafio desse tamanho. Agora, se não tiver sustentação, se não tiver convicção nesse movimento, que parece que não existe num primeiro momento, dificilmente... E aí Breiler, se for para ontem... E para qualquer outro Se treinador. for para ontem... E eu imagino que estão contratando o treinador para ontem. Não, sim. Né? O Corinthians não quer ficar fora da... Galera, o Corinthians, não quer um técnico pra ontem. Como que quer um técnico pra ontem com um planejamento desse horrível? Entendeu? Não dá, não tem como. Acha que o técnico vai vir e vai fazer milagre no Corinthians? Não dá. Tem que ter planejamento. E o Corinthians não teve planejamento. E o grande problema do Corinthians detectado, eu falo em vários vídeos, repatriar jogadores que já teve sucesso no passado. O Romero, galera, ele jogou no Corinthians, ele tinha 22 anos em 2014, nós estamos em 2023, se passaram quase 8 anos e o jogador já está com 30 anos. Vai oferecer o quê? O que ele vinha oferecendo no futebol nos últimos anos? Nada, é um jogador que não tem jogado bem.
Aonde tem passado. Então o Corinthians vai repatriar o jogador, porque no passado um time não pode ficar dessa forma, repatriando o jogador, pensando no passado. Tem que avaliar como que o jogador está no momento. E o Corinthians tem que profissionalizar isso. Porque não dá. Se vai ficar para trás dos rivais, sempre vai ficar. Enquanto continuar dessa forma, contratando jogadores por amadorismo, o jogador teve muito sucesso em 2013, 2014, 2015. Então vou contratar. Olha quanto tempo passou. Tá de brincadeira. Não dá, não tem condição. Daqui a pouco vai querer repatriar o Ralf também, entendeu? Aí traz o Balbuena, ainda tem uma idade, até não tem idade avançada. Pô, aí traz uma porção de jogadores que não tem condições. Tem que pensar dessa forma, porque o Palmeiras está muito à frente do Corinthians. Muito à frente. Se o Corinthians quiser alguma coisa na temporada, vai ter que profissionalizar isso aí, vai ter que parar de ouvir um pouco essa torcida organizada, que tem que ser tudo do jeito dela, se não for, não vai, não é assim. Não é assim. O Roger Machado, se for vir pro time do Corinthians, não adianta, ele não vai conseguir mudar o time do Corinthians assim do dia pra noite, vai ter que ter paciência. Se o time não teve planejamento e agora tá precisando de uma resposta, entendeu? Se não acontecer, vai ter que ter paciência, vai demitir o técnico, vai ficar nessa, demite o técnico, demite o outro. Aí quando chegar final do ano, o time tá lá, na zona de rebaixamento. Não dá, tem que ter paciência nesse momento, compreensão. Que não adianta chegar um técnico agora, perder 3, 4 jogos e manda embora. Porque pra mim isso daí é coisa de time que quer ser rebaixado. Entendeu? E o Palmeiras mostra que tem muito mais decisão de diretoria e tudo, entendeu? Do que o time do Corinthians. O Corinthians está muito para trás, tem que profissionalizar essa parte aí, porque não dá. Desse jeito não dá. Vitória aí do Palmeiras, né? Palmeiras merecidíssimo a vitória, poderia ter vencido até por mais gols. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse clássico aí do Palmeiras e Corinthians.